Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Talvez nasçam flores nas pontas dos dedos é um projeto multiformato em literatura, escrito e desenvolvido por Ellen Kaliski, com produção sonora e broadcasting de João Mistinguet. Imagino agora um mundo sem árvores. Um lugar despido de terra, onde talvez somente o pó coexista com o resto. Um resto de talvez migalhas, lembranças perdidas de como e quando se podia existir. A mudança foi repentina. Do dia para a noite, tudo sumiu. Toda árvore, galho, folha, raiz. Todo limite, barreira e contenção. E esse foi o começo de uma nova era. Nunca antes havia se visto uma extinção tão rápida e aparentemente duradoura. Os seres todos, animados e inanimados, desapareceram no período curto de semanas. Animais, flores e até mesmo fungos. Foi possível presenciar corridas violentas pelo último resquício de sombra, choros compulsivos pelo vislumbre da última gota de água, febres coletivas em meio a corpos desnudos, procurando por terrenos mais frescos, assim como encontros vorazes entre espécies e elementos. Os ciclos da água, se ainda for possível chamar tais coisas de ciclos e de água, se transformaram em grandes shows contínuos de cataclismas diários. Os oceanos vinham por cima e pelos lados, se lançando como caixa surpresa, sufocando os poucos ambientes e seres aquáticos que tinham conseguido sobreviver até então. E o solo? Bom, o solo foi perdendo blocos cada vez maiores, de formas cada vez mais vorazes. Ouviram-se rumores sobre tentativas desesperadas de fazer com que as coisas voltassem a se encaixar e, quem sabe, dar frutos novamente. Tudo delírio. Nunca mais foi possível ficar ali.
pisar naquele solo. O chão foi gradativamente virando um oceano de grandes marés traiçoeiras, entrecortado por campanários imensos da mais pura areia. Paisagem única que alimenta a imaginação dos que antes eram navegadores de terras firmes. Farelos de placas tectônicas. Já o subsolo, com todas aquelas estruturas invisíveis e tão bem emaranhadas, sofreu com a perda de seus habitantes milenares. Poderosos fertilizantes foram desenvolvidos às pressas, mas era impossível plantar qualquer coisa. Sabe-se que as bombas hidráulicas, que antes eram muitas, deram espaço a lapsos de descontrole que foram aos poucos tomando conta de tudo. Os trajetos internos que antes alcançariam seus espaços pelo esticar das raízes, eram agora ramificados por um tipo de material desconhecido e incandescente. As criaturas centenárias buscaram incessantemente por formas outras de coexistir. Ativaram os recursos disponíveis e dialogaram com os habitantes mais próximos, até que desistiram, pararam. Deixaram de enviar a mensagem adiante. Petrificadas, ficaram ali. Os registros desse período ficaram submersos em bibliotecas no deserto. Lugares fascinantes. Abrigos de antigos projetos tecnológicos e criaturas desconhecidas. Seres míticos que habitavam casas de árvores postas ao contrário, de forma a vasculhar conhecimento por entre as frestas do humus. E esse talvez seja o momento anterior a tudo isso. Uma longa estrada, árvores altas pelo caminho, nuvens correndo rápidas à frente, antecipando o que estava sempre correndo atrás, sem folga. Tropeçar e se sentir cair de boca no chão, mas tudo continua em movimento e sobe-se pela estrada. Um ser articulado por sobre rodas, solto, despedaçando membranas e se deixando molhar pela garoa insistente, anuviando os olhos de cinza e marrom. E a cada curva se sentia como um incensário, lançando longe aroma e fuligem, matando aos poucos as camadas mais velhas da salamandra. Neste segundo episódio temos o poema Dedos Exaustos. A poeira chegou antes que a fumaça dessa vez. Engolindo todo, que decidiu parar sem aviso, minutos antes. Olhando para cima, esticou os braços finos, escorando-se em sua própria pessoa. Respirou terra, derretendo em si folhas mal dobradas, rascunhos toscos de vontades únicas. O que estava acontecendo mesmo? Virou o centro de gravidade. A gelatina fervente bateu em cheio na sua canela.
O tombo em terra mole criou sulcos instantâneos, vincos com aparência de antigas estruturas, câmaras, escondidas e saqueadas, postas ao chão, como empilhados de toras, madeiras desfalecidas, resquícios de histórias milenares, circularmente encapsuladas, envoltas em tramas apertadas de fibras dormentes, sem desejos de levantar, abrir os olhos, o corpo, ficar, permanecer, estar. Abrir os cílios, deixando cair de dentro os pós acumulados de fora. Fracções de lombadas acomodadas em travesseiros inexistentes. Apoios desistentes de suas funções de estrutura. Adormeceu ali em meio à mistura de chão e água, deixando de ser lenha em incêndios a queima-pele.